Pai solteiro acolhe menino perdido e sua avó doente. O que aconteceu no dia seguinte é incrível. A tarde estava quente e cheia de barulho. Carlos, um mecânico batalhador da zona norte do Rio, voltava do trabalho com os ombros pesados. O dia tinha sido longo, e a saudade da esposa, que partira tão cedo, parecia recair sobre ele como uma sombra imensa. Ele pensava em Lucas, seu garotinho de 7 anos, que esperava por ele em casa, carregando nos olhinhos a mesma esperança que doía em seu coração. Mas ao virar a esquina, o que se apresentou diante dele fez seu coração acelerar e quase parou. Um menino magro, de olhos grandes e tristes, estava sentado em um canto, cercado por olhares indiferentes. Meu nome é Miguel, disse o garoto com a voz tremendo. Ele contou que sua avó, Dona Nena, estava doente e que não sabia a quem recorrer. Carlos sentiu uma pontada no peito. Aquela dor e vulnerabilidade eram familiares. Sem hesitar, ele pegou Miguel pela mão e decidiu levar os dois para sua casa. Era a primeira vez que sentia um impulso tão forte de ajudar alguém, de ser o homem que queria ser para Lucas e pela memória da esposa. Em sua pequena casa, a presença de Miguel e Dona Nena trouxe uma nova vida ao lugar. O garotinho tinha um talento incrível para desenhar, e suas folhas de papel eram preenchidas com cores e sonhos que faziam Lucas sorrir como há tempos não via. As risadas ecoavam pelos corredores, enquanto Carlos tentava equilibrar o trabalho em sua oficina e a nova responsabilidade de cuidar de duas almas tão desgastadas. Porém, conforme os dias passavam, os olhares críticos de vizinhos começaram a surgir, sussurrando sobre o pai solteiro que acolhia estranhos. A pressão aumentava, e Carlos se via lutando mais do que nunca, sem saber se conseguiria sustentar essa nova família. Um dia, após mais um dia cansativo, quando as inseguranças começaram a lhe engolir, o telefone tocou de forma inesperada. Uma editora queria publicar os desenhos de Miguel para um projeto que valorizava talentos da comunidade. O coração de Carlos disparou. Era uma oportunidade que poderia mudar tudo. Mas logo dúvidas começaram a surgir. Ele teria coragem de enfrentar os preconceitos e a resistência que viriam? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão aumentava. O sorriso de Lucas e a esperança nos desenhos de Miguel eram um lembrete constante do que estava em jogo. Mas Carlos se perguntou, até onde ele iria por amor? No momento de solidão à noite, ele se viu olhando pela janela para as estrelas, cada uma representando uma fração de esperança perdida. O desafio que ele enfrentava era maior do que ele imaginava, mas o amor transformador que brotou ao acolher Miguel e Dona Nena estava apenas começando. E amanhã, amanhã, poderia ser o dia que mudaria tudo. O que viria a seguir? Carlos acordou naquela manhã cercado por um misto de ansiedade e esperança. O sol entrava pela pequena janela da sala, iluminando as paredes, que agora estavam cobertas com as coloridas obras de Miguel. Ele sorriu ao ver Lucas sentado no chão, concentrado em oferecer as suas melhores ideias ao amigo. A cena era leve, mas as preocupações ainda pesavam sobre ele como um pedaço de chumbo. O telefone tocou novamente. Desta vez, a voz do editor parecia mais entusiástica. Carlos, os desenhos do Miguel realmente impressionaram. Vamos agendar uma reunião. A editora quer conhecer vocês pessoalmente. A cada palavra, o coração de Carlos pulsava mais forte. Era uma chance rara, algo que poderia não apenas ajudar Miguel, mas proporcionar um futuro melhor para todos. Ele desligou o telefone com um sorriso, mas logo seus pensamentos voltavam para os vizinhos. O que diriam se soubessem que um estranho podia ter tanto valor? Ele estava disposto a ir a essa reunião, mas a dúvida persistia. E se tudo desse errado? Ele não poderia se dar ao luxo de falhar, não agora. Carlos decidiu que iria mentorear Miguel e Lucas para se prepararem. No café da manhã, enquanto eles faziam um lanche simples, ele falou sobre como seria a reunião. Miguel, você vai brilhar. Mostre a sua arte. O mundo precisa conhecê-la. O menino abaixou a cabeça timidamente
enquanto imaginava o que poderia acontecer. Depois do café, Carlos organizou os desenhos de Miguel em uma pasta. Ele reforçou a importância de serem autênticos, de acreditarem no que estavam fazendo. A arte vem do coração, meninos. Se colocarem amor nas suas criações, as pessoas sentirão. Lucas e Miguel trocavam olhares sérios, compreendendo a responsabilidade e a oportunidade que estavam prestes a abraçar. Ao invés de ir para o trabalho, Carlos decidiu que levaria os meninos para explorar a cidade antes da reunião. Ele queria que eles se distraíssem e respirassem um pouco antes desse desafio. Visitando um parque próximo, as risadas de Miguel e Lucas eram como música para seus ouvidos. Mas enquanto caminhavam, uma figura conhecida apareceu. Era Dona Elvira, a vizinha fofoqueira, com seu olhar crítico. "O que você está fazendo com essas crianças, Carlos? Eles não estão perdendo tempo. Esse projeto não vai levar a lugar nenhum." As palavras dela caíram como pedras, atingindo Carlos em cheio. Ele controlou a raiva e, respirando fundo, respondeu: "O que importa, Dona Elvira, é que eles têm sonhos e merecem a chance de realizá-los. Às vezes, um pedaço de papel pode mudar vidas." O olhar de Miguel brilhou. Para ele, aquelas palavras significavam tudo. Carlos percebeu que estava lutando não só contra a sua insegurança, mas também contra o preconceito que cercava sua nova família. A caminhada continuava, agora com mais determinação. Ele queria mostrar ao mundo que amor e dedicação poderiam vencer olhares julgadores. Chegado o momento da reunião, o coração de Carlos estava a 1000 por hora. Miguel estava nervoso, mas determinado. Carlos segurou a mão do menino e sussurrou: "Lembre-se, não estamos sozinhos. Nós somos uma família agora." Quando entraram na sala da editora, o ambiente era impactante. O cheiro de café fresco se misturava ao som de páginas sendo viradas. Todos os olhares estavam voltados para eles, e a expectativa no ar parecia palpável. A reunião poderia ser o começo de tudo, ou o fim de um sonho. Mas Carlos decidiu que estava pronto para lutar por eles. Nas primeiras palavras do editor, Miguel começou a desenhar em uma folha em branco ao lado dele, enquanto Carlos observava a cena se desenrolar. O que estava prestes a acontecer mudaria a trajetória de suas vidas para sempre. Mas na porta, uma sombra espreitava. Alguém que poderia colocar tudo a perder. Carlos sentiu o frio na barriga aumentar, enquanto os olhares da equipe da editora pareciam esmiuçar sua alma. O editor, um homem corpulento de cabelo grisalho e expressão séria, começou a falar sobre as expectativas e o que buscavam para aquela nova coleção. Suas palavras eram encorajadoras, mas ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade se tornava opressor. Miguel riscou o papel com firmeza. Cada linha era um reflexo de sua essência, mas Carlos notou a inquietação do menino crescente a cada instante. Ele queria mais do que tudo que Miguel tivesse a chance de compartilhar sua história. Mas pensamentos negativos voltavam a assombrá-lo. E se, dessa vez, acontecesse o mesmo de antes? Os minutos foram passando, e finalmente o editor se voltou para Miguel. "E você, garoto, o que está criando aqui?" A pergunta ecoou na sala e todos se inclinaram para escutar. Miguel hesitou, a voz trêmula. "É sobre um menino que encontra um lugar onde todos são aceitos." Ao ouvir isso, Carlos sentiu um nó se formar na garganta. Aquela era a essência do que eles estavam vivendo. Ele olhou para os desenhos, lembrando-se das conversas, dos risos, dos momentos de desespero e superação. Miguel estava falando do que sentia, e isso era poderoso. Suddenly, a sombra na porta se destacou. Era Dona Elvira, cuja presença fez os olhos da equipe se desviar. Carlos manteve a calma, mas a tensão ao seu redor era palpável. Ele queria gritar para que ela se afastasse, mas as palavras não vinham. Ele temia que a interrupção estragasse tudo. "Desculpe atrapalhar, mas isso aqui não é um teatro," ela disse, com seu tom de sempre, decidido a desmerecer o que se desenrolava. No entanto, a resposta do editor foi surpreendente. "Na verdade, Dona Elvira, tudo na vida é um pouco como um teatro." E aqui, Miguel, com sua arte, nos mostra as emoções mais verdadeiras que podemos sentir. A assertividade do editor fez Carlos relaxar um pouco. Era um sinal de que talvez ali houvesse mais compreensão do que ele esperava.
Enquanto voltava sua atenção para Miguel, Carlos percebeu que o menino tinha encontrado sua voz. Ele continuou desenhando, totalmente imerso em sua criação. Os traços estavam se intensificando e a cada movimento da caneta algo especial parecia renascer. A equipe da editora se envolveu, conversas começaram a surgir sobre as cores, a história, as inspirações. O ar se encheu de entusiasmo e Carlos viu como a arte de Miguel não era apenas uma passagem, mas uma verdadeira conexão entre eles. No final da reunião, o editor, com um sorriso genuíno, disse: "Acho que temos uma incrível oportunidade aqui. A história de vocês é emocionante e queremos fazer parte dela." Um grito de alegria estourou dentro do peito de Carlos. Era o momento que ele havia esperado a vida toda. A luta valeria a pena. Mas quando estavam prestes a sair, ele notou algo no olhar de Dona Elvira, um misto de raiva e desapontamento. Ela se aproximou de Carlos e, em um sussurro cortante, afirmou: "Você só está jogando tempo fora. Isso não vai acabar bem." Aquilo bateu como um soco no estômago de Carlos. As palavras cortantes dela ecoaram na sua mente enquanto ele saía da sala, com Miguel e Lucas ao seu lado, celebrando aquela vitória inesperada. Após deixarem a editora, já em um clima de felicidade, Carlos teve uma dúvida iminente. E se aqueles olhares continuassem a perseguirem Miguel? A defesa era essencial, mas o que viriam a fazer a partir daquele dia poderia mudar tudo de novo. Carlos olhou para Miguel, que se afastava um pouco, desenhando mais um esboço em um papel. Ele precisava saber o que realmente se passava na mente do menino. Quais seriam seus medos e aspirações? E ao ver a sombra enigmática que se aproximava ao longe, ele não pôde deixar de se perguntar: quem mais estaria disposto a ameaçar o sonho deles? Carlos sentiu um frio na barriga. O clima de celebração ainda estava no ar, mas a inquietação já o acompanhava. Olhando para Miguel, viu o brilho nos olhos do menino. O jeito como ele desenhava, perdido em seu próprio mundo, era inconfundível. Carlos sorriu, mas não conseguia afastar completamente a preocupação. "Oi, Miguel, o que você está pensando?" perguntou Carlos, tentando quebrar o silêncio sutil que se instalava entre eles. "Eu só estou tentando imaginar como seria aquele lugar onde todos se sentem bem", respondeu Miguel, os olhos fixos no desenho. "Às vezes eu acho que seria tudo tão colorido." Carlos se aproximou e olhou por cima do ombro do menino. Havia traços vibrantes no papel, mostrando um universo que poderia muito bem existir se as circunstâncias fossem diferentes. Ele lembrou do tempo que passaram juntos, dos desafios enfrentados. E se fôssemos capazes de trazer um pouco desse lugar para a nossa realidade? Ele questionou, e no fundo seu coração esperançoso começou a pulsar mais forte. Miguel olhou para cima, um sorriso tímido surgiu. "Acho que podemos, Carlos, se as pessoas soubessem, mas eu me preocupo." Carlos franziu a testa, sentindo um aperto no peito. "Com o que, Miguel? Sabe que pode falar?" "Com o que Dona Elvira disse. E se tudo isso não der certo? E se acabarmos fazendo algo que só faz a gente sofrer de novo?" A voz do menino ficou mais baixa, e Carlos imediatamente se lembrou da dor que havia atravessado seus próprios dias. "Olha, eu também tenho medo, mas não podemos deixar que isso nos impeça de tentar. Às vezes precisamos arriscar. O que aconteceu até agora mostra que é possível, mesmo com os desafios." Miguel concordou com a cabeça, mas os olhos ainda estavam carregados de incerteza. O que Carlos não sabia era que naquele exato momento algo mais estava prestes a acontecer. A sombra enigmática que se aproximava não era uma coincidência. Assim que se aproximou, uma figura familiar emergiu, e a esperança de Carlos se transformou em um frio e amargo pressentimento. Era o tio de Miguel, seu sobrinho mais distante, mas que sempre trouxera desentendimentos. Ele parecia decidido, a raiva emanava dele como um calor insuportável. "Estava procurando por você, Miguel. Já te disseram que esse desenho não vai salvar sua vida. Pare de sonhar e volta para a realidade!" O homem gritou, e os olhares dos passantes se voltaram para a cena. Carlos sentiu seu sangue ferver. Miguel encolheu os ombros, em um gesto de defesa. "Para com isso! Ele merece tentar! Você não pode simplesmente cortar seus sonhos assim!" Carlos se manifestou, a voz firme, mas tremendo levemente. O tio olhou para Carlos, surpreso. "E quem você pensa que é para dizer isso? Um artista? Você está apenas alimentando uma ilusão." As palavras recorriam a Carlos como facadas. Ele afagou os sentimentos dentro de si, tentando manter a compostura. Miguel, entretanto, olhava cada vez mais desamparado.
O que era um momento de celebração logo se tornava um campo de batalha. Você sabe o que é viver numa realidade que não permite sonhar? Uma vida cheia de pessoas querendo nos derrubar? Carlos pergunta, com a voz embargada pela emoção. Eu sou um pai solteiro tentando fazer o meu melhor, assim como você deveria fazer pelo Miguel. Um silêncio pesado tomou conta da calçada. Miguel estava em meio a isso tudo e não conseguia deixar de sentir que a batalha estava se aproximando. Carlos respirou fundo, enquanto um nó se formava em sua garganta. Mesmo com toda a tensão, a chama da esperança ainda queimava dentro dele. Mas por quanto tempo mais eles poderiam suportar essa pressão? E ao olhar para a expressão de Miguel, Carlos percebeu que precisariam de uma estratégia. Eles precisavam agir, e rápido. O sonho de Miguel estava em jogo, e eles não iriam permitir que a sombra do tio o sufocasse. Mas de repente, Carlos se lembrou de que a reunião com a editora havia sido apenas o começo. Quais aliados poderiam surgir no caminho deles? E como enfrentariam as batalhas que estariam por vir? A pergunta ecoou em sua mente, como uma chamada silenciosa. Eles tinham uma chance, mas o tempo estava se esgotando. O que eles fariam a seguir definiria tudo. Carlos sentiu que o ar se tornara pesado. O olhar ameaçador do tio de Miguel penetrava sua alma, e o menino, com a energia que antes o envolvia, estava agora reduzido a uma sombra. O silêncio tomou conta do ambiente, enquanto as vozes ao redor pareciam distantes. Levanta a voz para um garoto de novo, e vai ver o que eu faço, Carlos desafiou, a determinação transparecendo em cada palavra. O tio riu, mas não era uma risada alegre. Era uma risada cínica, cheia de desprezo. E o que você vai fazer? Pode me processar? O que precisa entender é que não basta sonhar, precisa de realidade, de concretude. Miguel olhou para Carlos, os olhos cheios de dúvidas. Como ele poderia salvar seu sonho em meio a tanta hostilidade? Sonhos também são realidades em construção. Se você não acreditar, quem vai? Carlos retrucou, sentindo que a esperança era sua única arma. O que você faz não é para seu bem, é para sufocar o delírio da criatividade do Miguel. Olha para o que ele cria. A tensão crescia, e em um momento de impulso, Miguel se levantou. Tio, eu só quero desenhar, isso me faz feliz. Eu não quero ser como você, que só vive chateado. O tio ficou em choque por um instante, sua expressão mudando de raiva para confusão. Felicidade não coloca comida na mesa. Aprenda isso. Carlos tomou a iniciativa, colocando-se entre eles. Ele pode encontrar sua felicidade enquanto aprende. Este é o momento dele. As palavras de Carlos ecoaram, e na multidão algo mudou. Algumas pessoas começaram a murmurar. Umas se confortavam na esperança, outras se identificavam com Carlos e Miguel. O tio de Miguel, percebendo que estava perdendo apoio, soltou um grunhido e se afastou, mas não sem antes lançar um olhar de desprezo. O alívio que seguiu a saída do tio foi palpável. Carlos virou-se para Miguel, que agora tremia, mas também exibia o lampejo de bravura. Você viu isso? Você falou. Importa o que você sente. Miguel sorriu, uma emoção mista de alívio e felicidade. Foi meio assustador, mas você me defendeu, Carlos. Obrigado. Claro, sempre estarei aqui para você, Carlos disse, acariciando a cabeça do menino. Ele estava determinado a ser não só um protetor, mas uma âncora em um mundo turbulento. Mas mesmo enquanto celebravam esse pequeno triunfo, uma preocupação persistia. A reunião com a editora. Com a tensão diminuindo, Carlos lembrou-se de que era fundamental traçar um plano. Eles precisavam de apoio, de aliados que pudessem ajudá-los nessa jornada. A imagem da editora visitando aquele desenho vibrante, com todas as cores que Miguel havia colocado no papel, tomou forma em sua mente. E se a gente fizesse um esboço do que queremos apresentar? Juntos, poderíamos criar algo incrível. Sugeriu Carlos, notando o brilho nos olhos de Miguel. Miguel assentiu, e um sorriso começou a se formar em seu rosto. Tipo um arco-íris de ideias. Enquanto eles se afastavam do local, rindo e planejando, Carlos não pôde deixar de sentir que a batalha estava longe de acabar. O que mais o tio poderia fazer? E a reunião com a editora? Seria realmente uma porta aberta ou um outro abismo? O futuro estava cheio de possibilidades, mas os desafios ainda eram grandes. Com cada passo que davam, a urgência da situação se tornava mais clara. O que aconteceria a seguir definiria não só os sonhos de Miguel,
mas também o próprio coração de Carlos. Eles estavam apenas começando essa jornada e não podiam voltar atrás. Mas teria a coragem de Carlos e a determinação de Miguel força suficiente para enfrentarem tudo o que estava por vir. O dia seguinte amanheceu ensolarado, um céu limpo que parecia convidar novas esperanças. Carlos e Miguel estavam sentados à mesa da cozinha, cercados por lápis de cor, papéis amassados e um projetor improvisado feito com uma caixa de sapatos. A atmosfera estava carregada de excitação e um leve nervosismo. "Vamos mostrar tudo o que você desenhou", disse Carlos, enquanto arrumava as folhas. Cada traço de Miguel era uma representação da sua liberdade, um reflexo de um mundo colorido que parecia ousar desafiar as sombras. Miguel olhou para seus desenhos, um caos de cores vibrantes e formas que dançavam. "E se eles não gostarem? E se acharem que não é bom o suficiente?" Ele murmurou, a insegurança voltando a flutuar como uma nuvem densa. "Lembre-se, Miguel, o que importa é que você acredita no que fez. E, acima de tudo, isso precisa vir de você", Carlos disse, colocando a mão no ombro do garoto. "No final, é a sua história que você está contando." Miguel respirou fundo, sentindo a força das palavras de Carlos se entrelaçarem com seu espírito. "Certo, vamos lá, podemos fazer isso." Sua voz estava um pouco mais alta agora, uma mistura de ansiedade e determinação. Quando chegaram à editora, o ambiente era diferente do que imaginaram. Era mais do que apenas um escritório. Era um local cheio de prazos e pressões. Funcionários se moviam rápido, alguns analisando sério o trabalho dos artistas. A visão poderia ser intimidante, mas Carlos segurou firme a mão de Miguel, guiando-o enquanto respiravam fundo. "Na sala de reuniões, vamos fazer tudo brilhar", sussurrou Carlos com um sorriso encorajador, tentando afastar qualquer sombra de medo. Logo foram chamados a entrar. A sala estava iluminada por grandes janelas e em uma mesa comprida os editores aguardavam. Um deles, uma mulher de cabelo curto e óculos grandes, parecia ter uma aura amistosa, o que trouxe um pouco de alívio a Miguel. Ela sorriu ao ver a dupla. "E então, os artistas mirins, o que você trouxe para nós hoje?", pergunta com um brilho nos olhos. Carlos olhou para Miguel, que hesitou por um momento, mas logo se recompôs. "Nossos sonhos e desenhos", disse Miguel, sua voz tremida, mas cheia de emoção. Ele soltou a folha que tinha em mãos e começou a apresentar sua criação. À medida que Carlos falava sobre as ideias de Miguel, cada detalhe se tornava mais vívido. O menino, agora mais animado, explanava sobre suas criações. A forma como ele usou a cor, os temas que abordou, tudo parecia ganhar vida na sala. Mas, no fundo, Carlos sabia que não eram apenas os desenhos que estavam em jogo. Era a autoconfiança de Miguel, sua coragem em se expor. Enquanto os editores ouviam atentamente, a mulher de óculos começou a anotar algumas coisas. Mas havia um trejeito que Carlos percebia. Havia uma leve preocupação na expressão dela, um indício de que nem tudo estava tão claro. Quando terminaram a apresentação, um silêncio pairou no ar. O tempo parecia se estender enquanto aguardavam o veredito. Essa pausa se transformou em fissura emocional, e Carlos começou a indagar se tinham feito o suficiente. "Adoramos a criatividade, porém precisamos que você refine alguns detalhes. Queremos mais clareza na mensagem do que você quer transmitir", disse um dos editores, com um tom profissional, mas esperançoso. A tensão que antes os envolvia agora se transformou em um novo desafio. Miguel olhou para Carlos, um misto de decepção e resolução em seu olhar. Eles estavam apenas começando. "Acho que podemos fazer isso", afirmou Miguel, apertando a mão de Carlos com firmeza. O garoto estava decidido a não desistir. Carlos sorriu, sentindo o calor da determinação do menino preencher a sala. Ele sabia que, independentemente do resultado, aquele era um passo importante. Assim que saíram da editora, Miguel virou-se para Carlos. "Você acredita que realmente conseguimos? Vamos refinar?" Carlos olhou para ele e disse: "Sim, vamos juntos transformar isso em algo ainda mais incrível." E enquanto caminhavam, uma sensação de esperança renovada pulsava entre eles. Mas, ao longe, algo os esperava que poderia mudar tudo novamente. Seria o momento certo para enfrentar não apenas a crítica, mas também o que estava escondido nas sombras. Miguel e Carlos voltaram para casa com a mente a mil. O percurso, que antes parecia longo, agora estava repleto de ideias e desafios a serem superados.
A luz do sol ainda brilhava forte, quase como se a natureza estivesse aplaudindo suas tentativas de se lançarem em um novo horizonte. Você acha que eles realmente gostaram do que fizemos? Miguel perguntou, seus olhos brilhando com uma mistura de ansiedade e expectativa. Eu sinto que sim. Eles viram algo especial, Miguel. Só precisam de um pouco mais da sua essência. Isso é uma chance incrível, Carlos respondeu, olhando para o garoto com ternura. Na cozinha, a mesa continuava repleta de papéis coloridos e lápis. Miguel sentou, sua mente ainda agitada com a apresentação. Ele começou a rabiscar novas ideias, tentando transformar as sugestões dos editores em algo concreto. Cada linha que desenhava agora carregava mais emoção, mais significado. Acho que esse pode ser o nosso mapa, o mapa dos nossos sonhos, Miguel disse, sorrindo para Carlos. Carlos inclinou a cabeça para ver mais de perto. É isso aí. E se essa for a forma de você contar uma nova história? Cada traço, cada cor, uma nova aventura. O garoto começou a rir, animado, sua insegurança rapidamente se esvaindo. Ele desenhou um sol com um sorriso enorme, novos personagens que pareciam sair de seus pensamentos e ganhar vida. Mas logo houve uma pausa. Miguel olhou para o canto da sala, onde uma caixa antiga estava armazenada. Era a caixa dos desenhos que ele havia feito quando mais novo, as primeiras tentativas que ele guardara com carinho. «Carlos, posso ver o que tem dentro dela?» perguntou. «Claro, vamos lá!» Carlos encorajou, enquanto os dois se levantavam e se dirigiam à caixa. Ao abri-la, um misto de nostalgia e emoções tomou conta de Miguel. Ele tirou algumas folhas amareladas e respirou fundo. Cada desenho significava um pouco de sua história, momentos de alegria, medo e esperança. Um deles, em especial, capturou sua atenção. Uma ilustração simples de um menino gigante abraçando um mundo de cores, cheio de amigos ao redor. «Olha isso! Eu estava tão feliz quando fiz esse!» exclamou Miguel, os olhos brilhando ao reconhecer a pureza de seu próprio talento infantil. «E ainda é assim! A alegria está toda aqui, Miguel! Olhando para esses desenhos, vejo que você sempre teve essa luz dentro de você. Agora é só deixá-la brilhar ainda mais!» Carlos então puxou um dos desenhos e destacou algo que não tinha captado anteriormente. «Miguel, talvez essa imagem seja a chave para o que os editores querem. A simplicidade e a clareza dessa felicidade. Você pode usar isso como inspiração.» Miguel franziu o senho, refletindo. A mensagem simples de alegria e amizade poderia clarear o que ele realmente queria dizer. Ele começou a rabiscar novamente, dessa vez com um foco diferente e uma determinação renovada. Ainda empolgado, Carlos, no entanto, sentia algo mais, uma inquietude. Ele ainda se lembrava do que tinha captado na expressão da mulher da editora. A preocupação dela inquietava sua mente. O que estaria por trás disso? Enquanto Miguel desenhava, uma mensagem de seu celular chamou sua atenção. Um aviso que poderia mudar tudo. Uma conta atrasada de meses. A realidade pressionava, e por um momento, a alegria que preenchia a casa parecia um pouco mais distante. Miguel percebeu a mudança na expressão de Carlos. «O que foi, Carlos? Você está bem?» Ficou preocupado, parando de desenhar. «Fica tranquilo, Miguel. Apenas coisas de adulto. Vamos focar na sua arte. Você está fazendo um trabalho incrível», Carlos disse, tentando recuperar a leveza, mas uma sombra de preocupação ainda pairava sobre ele. Enquanto a noite se aproximava, um sentimento de incerteza começou a se estabelecer. Seriam esses desafios o que realmente precisavam enfrentar? E o que mais poderia advir dessa jornada atípica? Miguel olhava para Carlos, sentindo que havia mais por vir, mudanças e escolhas que poderiam abalar o que já haviam conquistado. Aninhados nas cores e no conforto da casa, ambos estavam prestes a descobrir que, às vezes, o caminho para a liberdade vem com escolhas difíceis e surpresas que mudam tudo. O que mais o destino lhes reservava? Com a luz tênue do abajur iluminando a sala, Miguel continuava imerso em seus rascunhos. A mesa estava repleta de folhas coloridas, mas agora uma sombra parecia pairar sobre aquele momento criativo. Carlos observava tudo, com sua mente dividida entre apoiar o amigo e se preocupar com os problemas que estavam à espreita. «Vamos colocar algumas músicas para animar o clima», sugeriu Carlos, tentando aliviar a tensão. Miguel assentiu, um sorriso tímido brotando em seu rosto. A música começou a tocar, e a atmosfera da casa pareceu se iluminar um pouco mais. Enquanto as batidas suaves enchiam o ambiente, Miguel redobrava seu foco.
Os rabiscos começaram a ganhar formas mais definidas, e logo ele desenhou um grupo de crianças rindo em um parque, segurando balões. Essa cena o fez lembrar de quando eram pequenos e costumavam brincar na praça da cidade. Miguel quase se perdeu em suas lembranças, até que um estremecimento na barriga o puxou de volta para a realidade. Ele tinha um compromisso, e mais do que a arte, havia algo mais importante em jogo. Carlos notou a mudança na energia de Miguel e se aproximou. O que foi agora, amigo? O que está passando pela sua cabeça? Eu só estou pensando no que se eles não gostarem da nova versão. O que eu vou fazer? E se eu perder essa chance? Miguel falava rápido, as palavras saindo como uma avalanche em sua mente. Carlos colocou a mão no ombro do amigo. E se você tentar? Não podemos deixar que o medo do que pode acontecer atrapalhe o que estamos criando. A arte é sobre coragem e honestidade. Olhe para esses desenhos. Eles transparecem quem você é. Miguel apertou os olhos, buscando convencimento nas palavras de Carlos. Algo dentro dele estava inquieto. Ele sabia que Carlos estava certo, mas o medo insistia em gritar mais alto. E se não for o suficiente? E se eu falhar? Carlos respirou fundo. Mas e se você brilhar? E se isso for apenas o começo de algo incrível? Às vezes o caminho pode ser difícil, mas ele vale a pena. A música começou a tocar uma melodia mais animada. Miguel sentia isso como uma convocação, como um chamado para dançar e criar ao mesmo tempo. Ele respirou fundo, enxugou os olhos umedecidos e voltou ao papel. As cores e os traços pareciam ganhar vida, refletindo não só seu desejo de fazer algo especial, mas também as inseguranças que enfrentava. Naquele instante de concentração, as horas passaram sem que eles percebessem. Mas de repente, o celular de Carlos vibrou novamente. Ele olhou a mensagem e seu coração disparou. Era um lembrete de que a conta, antes esquecida, tinha que ser paga imediatamente. 2 notícias, Miguel. Uma boa e uma ruim, Carlos começou, engolindo a ansiedade. Qual é a boa? Miguel perguntou, ainda distraído com seu desenho. A boa é que já está quase pronta a apresentação. Estamos indo muito bem. Carlos sorriu, tentando manter a confiança. O que seria a ruim? Miguel perguntou, a insegurança voltando a tomar conta. A ruim é que eu tô com problemas financeiros e preciso de um jeito de resolver isso rapidamente. Não posso virar as costas para isso. E de repente estou me perguntando se planejar tudo isso soou tão certo assim. Miguel parou de desenhar. A impasse que se formou naquela conversa era palpável. A obrigação que Carlos sentia não era apenas dele, mas deles, um peso que começou a pairar sobre os dois. Eles se olharam, compartilhando um silêncio que falava muito. A expressão de Miguel, antes cheia de esperança, agora refletia a luta interna de um jovem artista e a dor de um amigo que também carregava suas cruzes. Carlos, o que vamos fazer? Miguel sussurrou, a vulnerabilidade em sua voz transparentemente clara. A resposta de Carlos estava na ponta da língua, mas ele não sabia se era a melhor ou a pior escolha. Eles estavam à beira de decisões que poderiam mudar não só seus sonhos, mas a própria trajetória de suas vidas. Miguel, talvez tenhamos que ser mais audazes do que nunca. E se, ao focar em você, encontrássemos um jeito de lidar com tudo isso juntos? A determinação de Carlos agora estava mais forte, mas a incerteza sobre o futuro ainda engaiolava seus corações. O que a vida estava prestes a pedir que eles fizessem, e quão longe eles estavam dispostos a ir por seus sonhos e pela amizade que os unia. Miguel sentiu o peso da proposta de Carlos como se fosse uma pedra rolando por uma ribanceira. A ideia de se atrever a dar aquele passo, enquanto as inseguranças e o medo enredavam sua mente, parecia sufocante. O que você quer dizer com isso, Carlos? Como podemos fazer isso acontecer? A voz tremia, os olhos brilhavam com um misto de esperança e desespero. Carlos, percebendo a fragilidade do momento, sorriu. Talvez devêssemos pensar de maneira diferente. E se você usasse essa apresentação como uma espécie de lançamento, não apenas como uma chance de mostrar sua arte, mas como uma plataforma para nós dois. Você pode se abrir para sua história, e eu posso ajudar com a parte financeira. Juntos, a gente pode dar um jeito. Miguel ficou em silêncio. Ele estava em busca de algo além de validação. Sua luta era mais profunda, um grito silencioso por pertencimento e reconhecimento. Lembrava-se das conversas com sua mãe sobre a coragem dos artistas, de como a vulnerabilidade podia se transformar em força. Mas e se não funcionarmos? E se tudo der errado, Carlos? Perguntou,
a angústia escapando em cada palavra. E se der certo? E se isso abrir portas? Carlos instigava. Vamos juntos, um passo de cada vez. Quem sabe se começarmos agora, encontramos soluções enquanto caminhamos. A música que antes soava alegre, agora parecia um pano de fundo poderoso, como se incentivasse o impulso que ambos precisavam. Miguel fez uma pausa. Ele fechou os olhos e deixou que os sons dançassem em sua mente. A ideia de unir forças, de descrever suas lutas através da arte, fez seu coração acelerar. Você está certo. Se a vida está pedindo coragem, então vamos dar um jeito de ser audaciosos. A determinação revitalizou a energia da sala. Eles se dedicaram a começar a estruturação da apresentação, desenhando, rabiscando ideias e até mesmo rindo ao longo do caminho. O clima parecia mais leve, como se os problemas, mesmo que ainda presentes, não fossem obstáculos intransponíveis. Mas a animação foi substituída por um momento de tensão quando o celular de Carlos tocou novamente. Ele viu uma mensagem do banco que não esperava, e a cor de seu rosto mudou instantaneamente. Miguel, eu não sei como vou conseguir. O dinheiro precisa ser pago amanhã, senão não vai ter mais nada, e eu não sei o que fazer. Aquelas palavras ecoaram como um letreiro de neon em sua mente. Miguel percebeu que agora o desafio era não apenas artístico, mas também a responsável por enfrentar a realidade crua da vida. Eles não podiam permitir que isso colocasse um fim em seus sonhos. Precisamos encontrar uma solução, nós dois, juntos. Neste instante, uma ideia escapuliu de sua mente, uma proposta talvez maluca, mas carregada de esperança. E se fizermos uma vaquinha virtual? Olha, vamos expor a coisa toda, compartilhar a nossa história, a necessidade de um artista e de um amigo que precisa de apoio. Pode ser exatamente o que precisamos para seguir adiante, para pagar as contas e continuar lutando. Carlos abriu a boca. Combinando seu desejo de ousar, ele exclamou: Sim, essa é uma ideia incrível, Miguel. Vamos fazer isso. Ousemos ser vulneráveis. Os dois se perderam na empolgação, animados com a nova direção que seus planos estavam tomando. Porém, no fundo, ambos sabiam que esse caminho estava repleto de riscos e incertezas, mas era esse mesmo ao qual se atreveriam a se expor ao mundo. Temos que fazer isso rápido, disse Miguel, enquanto seu coração palpitava. Se conseguirmos atingir um bom número de pessoas, quem sabe, conseguiremos abrir possibilidades. A adrenalina tomou conta do ambiente, transmitindo uma nova vitalidade naquelas horas de reflexão e indecisão. Mas o que aconteceria quando eles finalmente se expusessem? E se a coragem não trouxesse o resultado que esperavam? O futuro os aguardava, incerto e emocionante, enquanto se perguntavam se eram fortes o suficiente para seguir em frente. Estamos prontos para esse desafio, Carlos? Miguel perguntou, um misto de esperança e medo na voz. A expressão de Carlos dizia muito. Eles estavam prestes a atravessar um caminho arriscado e repleto de emoções, onde a arte e os sonhos podem prevalecer ou desmoronar. O que ia acontecer na manhã seguinte? A aposta era grande, e a jornada ainda maior. O sol brilhava alto no céu, e a manhã trouxe com ela um ar de expectativa e nervosismo. Carlos e Miguel se sentaram em frente ao computador, prontos para criar a vaquinha virtual. As mãos de Miguel tremiam enquanto ele digitava, mas sua determinação iluminava o ambiente. Vamos contar nossa história do jeito que ela é, Carlos disse, incentivando Miguel a se abrir. Falar sobre o que estamos passando, como a arte é importante para você e como precisamos de apoio. Miguel assentiu, percebendo que cada palavra contada era um passo a mais rumo ao sonho. Assim que começaram a descrever a trajetória que os uniu, sentiam uma camada pesada sendo retirada de seus ombros. A história do menino que encontrara um lar seguro e do pai que se tornara sua âncora não era apenas uma narrativa, era uma declaração de que a esperança ainda existia. Essa parte sobre a arte nos ajudando a enfrentar nossos medos é essencial, Miguel disse, focado na tela. Vamos incluir alguns dos meus desenhos e falar dos planos que temos. Carlos sorriu ao ver a paixão de Miguel se manifestar através das palavras e cores. Após alguns dias intensos de trabalho e angústia, a vaquinha estava pronta. O coração de Carlos pulsava com uma mistura de ansiedade e esperança. Agora é hora de compartilhar, ele disse, olhar e se encontrando com determinação. A nossa voz precisa ser ouvida. Com um clique, a vaquinha virtual foi ao ar. Miguel tinha o coração na boca. E agora? O que fazemos se ninguém ajudar?
Carlos respirou fundo. Acreditamos. O que mais podemos fazer? Colocamos nossos sonhos em evidência. Se ajudar uma única pessoa, já valeu a pena. Enquanto compartilhavam essa nova mensagem nas redes sociais, uma onda de apoio começou a crescer. Amigos, vizinhos e até pessoas que nunca haviam conhecido começaram a comentar, a compartilhar e a contribuir. O número crescia a passos largos, e com cada notificação, Miguel sentia seu coração aquecer. "Olha, Carlos, começaram a entrar as doações", ele exclamou, os olhos brilhando de emoção. "As pessoas estão ajudando." As lágrimas de alegria escorriam pelo rosto de Miguel, que entendia a grandeza deste momento. Carlos não conseguia conter o sorriso ao ver o brilho nos olhos do garoto. As contribuições aumentavam a cada segundo, e logo a saída do buraco financeiro se tornava visível. O sentimento de comunidade, de amor e solidariedade era inegável. Um compartilhamento levou ao outro, e aquilo que começou como um pedido de socorro se transformou em uma verdadeira corrente do bem. As mensagens de apoio chegaram em gotas, com palavras de incentivo e esperança que faziam o coração de Carlos e Miguel disparar. Juntos, eles estavam criando um espaço onde a criatividade e a luta eram abraçadas e celebradas. Uma semana se passou, e o retorno das contribuições foi suficiente para quitar as dívidas. Para Carlos, a realização era avassaladora. E mais importante, o que acontecerá a partir daquele momento era algo inimaginável. Miguel havia passado de um garotinho tímido para um artista em ascensão, carregando os sonhos de todos os que se atreveram a apoiar. Na noite da grande apresentação de Miguel na editora, Carlos estava nervoso, mas também profundamente emocionado. Miguel, vestido com seu melhor, era uma explosão de energia. "Você vai brilhar. Hoje é seu dia", Carlos disse, enquanto se sentavam na sala de espera. "Você é um artista, e sua arte merece ser vista." Enquanto entravam no auditório, Carlos permitiu que as palavras de Miguel ecoassem em sua mente. "Se eu posso dizer o que sinto, se posso expressar quem sou, então tudo vale a pena." Miguel era agora uma força a ser reconhecida. Os editores estavam animados. As expressões nas faces deles quando Miguel apresentou suas novas obras eram de pura admiração. Quando ele terminou, houve um momento de silêncio que parecia se estender por uma eternidade, até que uma salva de palmas explodiu, inundando a sala com uma vibração elétrica de aprovação. O editor sênior se levantou, elogiando a coragem e a sinceridade da narrativa de Miguel. "É o tipo de arte que precisa estar no mundo. Vamos publicá-la." Carlos reuniu toda a força que restava e, no fundo, sentiu um peso sendo arrancado de seus ombros. A música que antes parecia uma melodia distante, agora cantoava bem alto, celebrando aquele momento de vitória. E enquanto a vida parecia brilhar em suas cores mais vibrantes, ele se lembrou de todas as dificuldades e tristezas que os levaram até lá. O que parecia ser apenas um sonho distante, agora estava se transformando em realidade. Lágrimas de felicidade inundaram os olhos de Carlos. Miguel se virou e encontrou o olhar do homem que se tornara seu pai, amigo e protetor. "Nós conseguimos", Carlos disse, quase em um sussurro, e Miguel assentiu com um grande sorriso. Ali, um pai e um filho, uma família formada pelo amor, pela arte e pela coragem de sonhar juntos. Eles estavam prontos para os desafios que viriam, pois agora sabiam que a verdadeira força vem da união e da fé em si mesmos. Agora que você vivenciou essa história emocionante e transformadora, não perca o próximo capítulo dessas aventuras incríveis. Inscrever-se imediatamente no canal é essencial para você acompanhar tudo. Deixe um like agora para apoiar o nosso conteúdo, porque isso é um gesto que faz toda a diferença. Comente suas emoções e teorias sobre o que você achou desse desfecho incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa história e se inspirar.